Na aula passada vimos que em nosso cotidiano nos encontramos frente a frente com outras pessoas. Que procedimentos o homem deve ter em relação ao outro? Como agir em relação ao outro? Porque no fim de toda liberdade há sempre um julgamento. Vimos que a sociedade, para viver em harmonia e convivência pacífica, cria uma série de normas e princípios. Todas as normas, os princípios, as leis têm essa característica muito prática, que é orientar a nossa vida. Orientar a nossa vida porque nós vivemos em sociedade e é preciso que a sociedade viva sempre bem com todos os que pertencem a ela. Observamos que o homem precisa escolher, porque pode escolher. A diferença exatamente entre o homem e o animal é de que o animal tem um dono, que é o seu corpo. O homem não tem dono. Ele tem a sua responsabilidade e a sua liberdade. A sua liberdade está exatamente nessa escolha que ele pode fazer, porque ele tem a liberdade e pode escolher. Uma boa aula. Liberdade, uma palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Cecília Meirelles. Olá, meus amigos, minhas amigas. Um ser humano é livre quando decide ser livre, quando escolhe ser livre. Pois bem, esta frase vai nos remeter à nossa aula anterior, quando estudamos sobre os atos livres. Na aula de hoje, nós vamos estudar e também dando continuidade a esse tema, e temos como lema da nossa aula de hoje a liberdade. Estudamos na aula anterior os atos livres, a questão da liberdade, a questão da responsabilidade. Hoje, porém, vamos ampliar um pouco mais este tema, analisando outras situações que fazem parte do nosso dia a dia, das coisas que temos que optar, das coisas que temos que escolher. Por exemplo, vamos conversar hoje sobre o fatalismo, sobre a fatalidade das coisas, sobre as leis deterministas, sobre o livre-arbítrio, sobre a escolha, sobre o destino. Existe destino? Qual é o tempo que as coisas acontecem? Estamos empurrados a cumprir leis da natureza, cumprindo o destino de cada uma delas? E o livre-arbítrio, a livre escolha? Pois bem, tudo isso são temas que nós vamos andar conversando hoje na nossa aula. Iniciamos fazendo uma pergunta. Quando uma escolha é livre? Quando que tomamos uma decisão consciente e clara? Peço licença para vocês agora e gostaria de ler ou introduzir esse tema estudando ou lendo um pequeno trecho da Bíblia, que vai nos ajudar a refletir um pouco. Esse trecho diz o seguinte: parábola do joio. O reino dos céus é semelhante a um homem que plantou boa semente em seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo, plantou a erva daninha entre o trigo e foi-se embora. E depois, lá no final desse trecho, diz o seguinte: deixai, o patrão diz o seguinte para os seus empregados: deixai que ambos cresçam, o joio e o trigo, até a ceifa. No tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: colhei primeiro a erva daninha e atai em feixes para queimá-la. E o trigo recolhei-o ao meu celeiro. Pois bem, não vamos aqui fazer um estudo religioso desse texto, exegético, teológico do texto, que não nos interessa. Vamos somente analisar a situação da comparação feita entre o trigo e o joio.
entendemos ou podemos comparar, e isso nos traz a literatura, de que o joio é uma coisa ruim, o trigo é uma coisa boa. Mas deveríamos nos perguntar, analisando por cima essa história, será que o joio escolheu ser ruim? O trigo sempre foi bom? Claro que essa visão é de quem olha esta cena. Para os homens, é óbvio que o joio não presta, não vale para nada. O trigo não. O trigo serve para o alimento. Do ponto de vista de um animal ruminante, o joio é o que interessa e não o trigo. O trigo não serve nada para ele. Agora, o joio faz parte do seu alimento. Vejam que a literatura, às vezes, nos traz essas situações. Quem ou quando nós decidimos ser livres ou não. Na literatura, por exemplo, o lobo é sempre o animal ruim. É o animal que só faz maldades. Os 3 porquinhos fazem parte do elemento da bondade. Analisando sobre o ponto de vista, por exemplo, da natureza, das coisas que vão acontecendo, do ciclo biológico das coisas, da cadeia alimentar, os 3 porquinhos fazem parte da cadeia alimentar do lobo. O lobo tem que se alimentar, ele tem que sobreviver. Quer dizer, olhando do ponto de vista da natureza, as coisas seguem o seu ritmo biológico. As coisas seguem a sua própria natureza. Como se cada coisa tivesse um destino a ser cumprido, que é o destino biológico de um corpo. Falando de destino, coisas que devem acontecer, imediatamente nos lembramos dos fatalistas. Essas pessoas são aquelas que acreditam que o mundo é uma grande fatalidade, isto é, as coisas já estão escritas, basta simplesmente que o tempo corra para elas. Vamos usar um exemplo para tentar elucidar um pouco mais este assunto. Se eu pegar um jornal e buscar uma notícia, poderíamos ler, por exemplo, esta aqui. Bandido entra num bar e atira contra 4 pessoas, matando-as. Ou uma outra notícia, a seguinte. Um operário encontra uma mala com milhares de dólares e devolve para o seu dono. Pois bem, o assassino escolheu ser assassino. O homem que praticou esse ato de bondade, já estava escrito que ele sempre faria assim. O assassino teve uma decisão de escolha, de liberdade para praticar o seu ato, ou simplesmente ele foi impelido, foi impulsionado a cumprir isso? Então, quando falamos em fatalismo, imediatamente algumas perguntas nos surgem. Os fatos todos já estão determinados? As leis deterministas servem para a natureza, no caso dos animais que eu citei, mas também serve para o homem. Como fica a questão do livre-arbítrio, da livre escolha? Como ficam as noções de causa e efeito? Essas noções de causa e efeito são importantes para nós analisarmos a questão da liberdade. E é o que vamos fazer agora. Vamos pensar um pouquinho sobre causa e efeito. Vamos imaginar a seguinte cena. Você está à noite, dormindo tranquilamente, de madrugada, de repente você é surpreendido, acordado por um barulho na porta da sua casa. O barulho é o efeito. Você não conhece qual a causa, o que causou este barulho. E enquanto você não descobrir qual a causa desse efeito, você não vai dormir tranquilamente. Então, o que você vai fazer? Buscar a causa, tentar descobrir. Se você não consegue, fique irrequieto. Só se acalme, fica mais tranquilo quando descobrir que foi ou um vizinho que bateu ali precisando de socorro, ou foi um gato, um cachorro, ou foi até um bêbado que esbarrou na porta da sua casa. Ótimo, já sei qual é a causa. Agora, o efeito também já está descrito pela causa e posso ficar tranquilo. Portanto, a causa veio explicar o efeito. Essa história de causas e efeitos, às vezes, podem até nos conduzir a uma errônea interpretação, a uma dúbia interpretação. Por exemplo, um efeito pode ter várias causas. Dor de cabeça, por exemplo. Você está com uma dor de cabeça, este é o efeito, você não sabe qual é a causa.
Aí, para isso, você vai buscar as informações. Pode ser um problema intestinal, uma pesada feijoada que você comeu, pode ser um estado emocional muito grande que te causou essa dor de cabeça, pode ser uma enxaqueca, até uma pancada na cabeça. Isso faz-nos entender que esse efeito teve várias causas. Como é que nós vamos descobrir ou perceber quando que causa e efeito estão relacionados? Bem, para isso existe uma regrinha básica na filosofia que diz o seguinte: os dois, causa e efeito, estão relacionados um com o outro quando o seu efeito ocorrer quando a causa tiver ocorrido. Isto é, o efeito ocorre imediatamente após a causa. Vamos comparar e imaginar a situação da chuva. O processo do ciclo da chuva acontece da seguinte maneira. Nós temos lá a evaporação, a condensação e a precipitação na forma de chuva. Portanto, a chuva é o efeito, a condensação a causa, que vai provocar esse efeito. Mas esse efeito só vai acontecer se tiver essa causa. Sem essa causa, não haverá chuva. Portanto, as coisas estão relacionadas quando o efeito ocorrer imediatamente após a causa. Voltando agora à questão do assassino ou do operário que praticou uma ação de bondade, nós poderíamos nos perguntar, aqueles que acreditam no fatalismo dizem, não importa se houver causa ou não, o efeito vai acontecer. Aqueles que acreditam que o homem tem a decisão própria, ele é capaz de decidir sobre as coisas, dizem que todo efeito tem uma causa. Se ele entrou num bar e atirou contra 4 pessoas, matando-as, isso deve ter uma causa, ou várias causas, que provocaram esse homem a praticar esta ação. As coisas acontecem na natureza e acontecem na nossa vida por um encadeamento de diversas situações. Até porque as coisas, todas elas são provocadas por causas e razões. Por exemplo, nós sentimos frio. O frio é esse efeito que nós sentimos no nosso corpo, motivado por várias causas, questão de temperatura, correntes, etc. A razão é aquilo que nós fazemos para nos proteger. Vamos buscar uma blusa, vamos procurar um abrigo, vamos procurar uma fonte de calor. Então, esse encadeamento de coisas que vão acontecendo é porque todas as coisas têm uma função. Elas não estão aí no mundo simplesmente por estarem. Não. Vamos pensar que todas as coisas possuem leis que as regem. Então, nós podemos conversar agora e estudar um pouco sobre as coisas e as leis que as regem. Todas as coisas. E vamos imaginar tudo que já existiu no mundo e que vai existir. Todas elas possuem algumas características que são gerais, todas elas têm. Por exemplo, todas as coisas são espaciais. Isto é, todas ocupam um lugar no espaço. Todas estão aí, em algum lugar, estão colocadas, ocupam um lugar no espaço. Segunda característica, as coisas são temporais. Isto é, estão localizadas no tempo. Ou ontem, agora, ou amanhã, lá no futuro, todas as coisas estão colocadas no tempo. Terceira característica, todas as coisas são passageiras. Isso você observa olhando as coisas, né? Até o nosso corpo. Nosso corpo é passageiro, cresce, se desenvolve, fenece. Até a grama cresce, esmorece. Todas as coisas são passageiras. Outra característica, todas as coisas são transformáveis. O nosso corpo se transforma, a nossa mente se transforma, angariando mais conhecimento. Na natureza, isso é bem observável, as coisas giram conforme a evolução das coisas, elas se transformam em outras. A penúltima característica, as coisas são particulares e individuais. Mesmo que possa existir coisas, bem parecidas com as outras, cada uma é uma, tem uma identidade própria. Podemos imaginar uma pedra. Existem pedras, são todas iguais. Não,
sempre existe algo dentro delas que as tornam diferentes das outras. Isso é muito bonito quando observamos na natureza. E por fim, todas as coisas são necessárias. Elas ocupam uma importância. Mesmo a pedra, que aparentemente não tem utilidade nenhuma, vamos estudando a causa da sua existência, vamos ver que da pedra se forma o solo. O homem primitivo usou a pedra para montar uma ferramenta, usou a pedra para se abrigar uma caverna. Hoje enfeitamos as nossas ruas, as nossas calçadas, montamos quadros, pinturas, quer dizer, nós usamos porque as coisas são necessárias. Então, cada coisa tem a sua função, tem a sua utilidade. Agora, todas as coisas estão projetadas para o futuro. Então, a pergunta que nós poderíamos agora tentar resolver é: o futuro já está escrito? Quer dizer, todos os fatos das coisas, embora elas possam ter o seu lugar no espaço, elas podem ter o seu tempo, elas podem passar, podem se transformar, mas no futuro, como é que fica cada uma delas? Será que tudo que nós vamos fazer já está escrito e nós simplesmente corremos ao encontro para que isso seja meramente realizado? Fique imaginando a situação de que você não tem lá tanta decisão de escolha, né? Fique imaginando sobre o seu futuro, o que você vai ser, né? Você está estudando agora, porque você imaginou um futuro melhor para você. Você está imaginando que esse estudo irá lhe proporcionar conteúdo de vida para enfrentar novos desafios. Você está aí não somente para cumprir um destino, você quer ser superior a ele. Você é que deseja determinar o que você vai ser para a sua vida. Quando nós vamos estudar sobre a questão do futuro, se ele já está escrito ou não, vamos considerar que existem 3 tipos de fatalismo. Esses 3 tipos de fatalismo existiram na história e eles influenciam a nossa vida até hoje. O primeiro fatalismo chama-se fatalismo maometano. Este fatalismo deriva da religião maometana, fundada por Maomé. E aí se diz que o efeito tem um lugar, mas não se dá muita razão para a causa. Quer dizer, as coisas necessariamente irão acontecer, um fatalismo imediato. E o efeito, embora seja o seu lugar, que não tem como negar o efeito, as coisas acontecem, não se dá muito valor à causa. Portanto, o homem corre rapidamente para completar a causa daquilo que é proporcionado, destinado a ele fazer. Temos o segundo fatalismo, chamado fatalismo estoico. O fatalismo estoico deriva da filosofia estoica que nasceu na Grécia. E diz que o homem aceita passivamente as coisas do destino. O destino impõe aos homens uma obrigação que é o cumprimento das coisas destinadas pelos deuses. Em terceiro lugar, nós temos o fatalismo cristão. O fatalismo cristão aceita, ou a religião cristã, aceita que em determinadas circunstâncias nós podemos admitir que existe um certo destino. No entanto, esse destino é observado, contemplado, olhado atentamente, amorosamente por uma divindade, por Deus. Todas as coisas acontecem pela providência divina. Do fatalismo maometano, nós tiramos a expressão maktub, que significa o que está escrito. Aí nós encontramos o máximo de um fatalismo. Todas as coisas já estão determinadas. Estão determinadas a acontecer. Aí nós perguntamos como é que fica a questão do destino relacionado com a vontade.
A vontade do ser humano em cumprir as coisas do destino ou enfrentar o destino. Sempre quando nós analisamos a questão da fatalidade, vocês já perceberam que sempre é do ponto de vista negativo? O fatalismo traz essas características, né? Do fato ser casual, da causalidade, da questão do fato ser inevitável, no caso do assassinato, por exemplo, inevitável que isso vá acontecer, e sempre do ponto de vista negativo. Os fatos, quando acontecem tanto para o bem quanto para o mal, mas o fatalismo sempre tira o lado negativo. Alguém de vocês já ouviu alguém comentar: isso é uma fatalidade, esse acidente foi uma fatalidade, nasceu dessa maneira por uma fatalidade, ou aconteceu esse erro por essa fatalidade, sempre do ponto de vista negativo. Você já viu alguém comentar do ponto de vista positivo? Ele é uma pessoa de bem por fatalidade, isso aconteceu de bom por fatalidade. Isso não se comenta. Sempre a fatalidade traz esse aspecto negativo. Isto não pode ser verdade, porque os fatos estão aí. E a moral, a ética, vai determinar se isso é bom ou mal. Mas na natureza as coisas acontecem, tanto para o bem como para o mal. Precisamos aprofundar um pouco mais esse nosso estudo sobre determinismo, fatalismo e liberdade, analisando um quadro. Só que nós iremos fazer isto depois do nosso intervalo. Vamos descansar um pouco e já voltamos. Agora, depois desse nosso gostoso intervalo, vamos continuar a nossa conversa sobre essa questão de liberdade, determinismo e fatalismo. Vamos analisar agora uma situação que vai nos ajudar a interpretar determinados fatos que possam ser considerados deterministas ou determinar também quando que existe aí liberdade ou não. Vamos analisar o seguinte quadro. Temos aqui 4 palavras-chave importantes, que são necessário, impossível, possível e contingente. Vamos analisar primeiro quando que uma coisa é necessária. Isto é aquilo que não pode ser de uma outra maneira. Isto não pode ser diferente. É assim e deve ser. É necessário que seja dessa maneira. Podemos dizer que é impossível que alguma coisa possa ser de uma outra maneira. Não dá para ser diferente. Nós podemos entender isso, aquilo que é necessário, o que deve ser, podemos analisar quando estudamos a física. A física, quando coloca alguma questão como uma lei, isto ela foi comprovada, ela foi estudada, e uma lei física se prescreve que não pode ser diferente. Na lógica, por exemplo, se nós colocarmos a seguinte questão: os quadrados, ou o quadrado, é um polígono. Não tem como imaginar uma situação diferente. Todo quadrado tem ângulos. E não dá para imaginar uma situação que não seja esta. Ou, por exemplo, quando dizemos, o homem é um ser racional. Não tem como fugir disso. Não dá para ser diferente. Até podemos considerar que certas ações humanas não são racionais. Não, sempre são. Por maior que seja a maldade de um ato, ela sempre é um ato de um homem. E o homem é um ser racional. Não dá para fugir disso. É necessário fazer essa interpretação. Outro exemplo. O calor aquece os corpos. Tem como evitar isto que é prescrito pela ciência? Não. Todo calor, ele aquece um corpo. Isso é inevitável, isso é necessário. Podemos dizer, por exemplo, que todo ser vivo necessita de alimentação, precisa alimentar-se. Não dá. Observa-se a natureza e vamos comprovar. Tudo isso é necessário, o que deve ser.
Uma outra questão agora é analisarmos o contrário, isto é, o que é contingente. Vamos perceber aqui, analisando pelo quadro, que o que é necessário está oposto ao que é contingente. O que pode não ser. Ele pode ser ou até pode não ser. Existem algumas determinações que podem acontecer por mero acaso. Isto é, coisas que acontecem e não são determinadas por uma lei. Por exemplo, o nosso corpo, ele tem esta figura, tem a sua figura, as diversas imagens de corpo humano que nós temos no mundo. Mas podemos pensar também que ele poderia ser diferente. A evolução da espécie humana determinou que o nosso corpo fosse dessa maneira, que fôssemos animais que andassem eretos, e que tivéssemos uma consciência, uma razão para sabermos trabalhar a natureza. Mas ele poderia ser diferente. Mas quando nós pensamos que o nosso corpo, muitas coisas poderiam ser diferentes, aí não vamos esquecer que ele se tornou diferente por uma causa. Aquilo que é efeito é determinado por uma causa. A causa sempre é necessária. O efeito pode ser contingente, poderia ser de uma outra maneira. Mas mesmo que ele seja de uma outra maneira, ele foi determinado por uma causa. Se nós compararmos as situações interessantes do nosso dia a dia, por exemplo, a roupa que usamos poderia ser diferente, poderíamos usar outro tipo de tecido. Esse efeito pode ser diferente, mas sempre oriundo de uma mesma causa. A alimentação, aquilo do qual nos alimentamos, poderiam ser diferentes e no futuro serão diferentes, mas sempre derivadas de uma situação, de uma causa. A nossa situação financeira poderia ser diferente e como gostaríamos que fosse diferente. A situação financeira, a situação econômica de um país ou do nosso país. Como nós sonhamos ou gostaríamos que no futuro ela fosse diferente e nem esperar muito no futuro que fosse agora diferente. Os efeitos poderão ser contingentes, poderão ser diferentes do que é, mas tudo derivou de um encadeamento de causas e não podemos esquecer disso. Então nós temos aqui no nosso quadro, observando que o que é necessário está em oposição ao que é contingente. Aqui é inevitável que aconteça. Aqui pode acontecer ou não pode. E para sabermos e analisarmos isso, vamos ter que analisar a questão das causas. A outra oposição que nós vamos encontrar no nosso quadro é entre aquilo que é possível e aquilo que é impossível. Analisando primeiramente o que é possível. Isto é, possível ele não é, mas poderia ser. Ele poderia ser, analisando a realidade, pode ser uma coisa real ou até pode não ser. Na física, nós temos as leis que determinam uma coisa, isto é, ela deve ser assim. Não pode existir nada de contingente nessa situação. Por exemplo, vidro transparente. Quer dizer, o vidro pode até ser de uma outra maneira. Agora, quando eu analiso a questão transparente, a própria palavra, a lei vai determinar as suas características. Uma ave voar, todas as condições da ave lhe propiciam para o voo. Isto é, eu posso até imaginar uma outra situação, mas na realidade determina isso. Isso é possível, mas poderia ser até de uma outra maneira. Na lógica, por exemplo, nós podemos pensar que não pode existir uma questão ou uma lei contraditória. Posso até pensar, através do meu pensamento, eu posso voar, posso dizer muitas coisas, mas na realidade concreta, isso não. É possível que seja de uma outra maneira. Para comprovar, vou ter que experimentar. O homem é um ser racional. Isso também concebo através do meu pensamento. O homem é um ser que busca a felicidade.
É possível que isso aconteça? Pois bem, todas essas características entram dentro dessa razão do possível, o que pode ser. O contrário disso, observe no nosso quadro, é o impossível, o que não deve ser. A própria palavra já vai dizer, não é verdadeiro e nem real. Na prática, isso não pode acontecer, e nem no ponto de vista racional. Por exemplo, 2 mais 2 igual a 3. Isso é impossível, tanto no raciocínio lógico, matemático, quanto na prática. É impossível que isso possa existir. O Sol é uma lua. Não dá para imaginar. Uma coisa é o Sol, a outra é a Lua. Por exemplo, um círculo ser um quadrado. Não tem. Ou ele é um círculo ou ele é um quadrado. Não tem como imaginar uma situação disso. Isso é impossível que possa acontecer. Pois bem, essas 4 características, então, sempre estão nessa situação de oposição. Quando analisamos uma questão de determinismo, de destino, vamos sempre analisar sob esse ponto de vista. Será que isso é necessário? Deve acontecer? Será que isso é meramente contingente? Ou se isso é possível que possa acontecer, ou isso é impossível que aconteça? Pois bem, todas essas causas, essas razões, vão nos dizer e nos ajudar um pouco a interpretar sobre a questão do destino ou do determinismo. Quando nós falamos em destino, lembramos-nos imediatamente do fatalismo, isto é, o homem, o sujeito está determinado por certas coisas, ou o destino está acima das coisas. Tudo é determinado, como se fosse uma lei. No entanto, na física, nós comprovamos as coisas pela experiência e depois determinamos uma lei. Agora, no destino, não. O destino é a própria lei. Aí poderemos pensar e introduzir um assunto sobre a questão da relação entre o aspecto do destino e Deus. Deus e o destino. Será que o Deus ou os deuses, não importa agora, não vamos usar a expressão ou não vamos usar a característica do Deus da revelação? Não, vamos usar a expressão Deus, pensando sobre uma entidade primitiva, primeira, aquela que determina e orienta todas as coisas. Qual a relação que existe entre Deus e o destino? Será que o destino é determinado por Deus? Aí nós podemos fazer agora uma análise, que é, na verdade, uma brincadeira até, mas para nós entendermos um pouquinho essa relação. Vamos usar, por exemplo, o estudo sobre a seguinte frase. Observe como ela vai ser interessante. Vou ler para vocês. Observe agora. Se Deus pode tudo, Ele poderia fazer uma pedra tão pesada que Ele mesmo não conseguisse levantar? Veja como isso é interessante. Se Deus pode tudo, Ele pode fazer uma pedra que Ele mesmo não consiga levantar? Há 2 opções para nós respondermos essa pergunta. Se sim, isto é, Deus pode fazer uma pedra tão pesada que Ele mesmo não possa levantar, vamos concluir que Ele não é Deus, porque Ele está fazendo uma coisa, Ele não vai conseguir realizar uma determinada ação, e Deus pode fazer qualquer ação. Se dissermos não, Deus não pode fazer algo, vamos entender daí que Ele não é Deus, porque Ele não pode fazer alguma coisa, e Deus pode fazer qualquer uma. Então perceba que nessa pergunta não há uma resposta, porque ela contém dentro dela questões contraditórias. Então a primeira razão é essa, existe contradição aqui. Se Deus pode tudo, então Ele vai fazer qualquer coisa. Isso é um elemento contraditório. E a segunda razão pela qual não podemos responder a essa questão é de que Deus não faz coisas contraditórias. Senão Ele não seria Deus. Tá? Aqui nós temos daí como conclusão interessante o Deus cristão, que é um Deus que não determina, mas um Deus que participa das coisas. Da questão religiosa, podemos tirar isso para a nossa filosofia. Uma segunda frase pode ser o seguinte, observe que interessante. Se Deus pode tudo, Ele poderia mudar uma coisa que não ocorreu conforme
os seus planos? De novo, vamos responder. Se sim, ele poderia criar alguma coisa que não seguia os seus planos, vamos concluir que ele não é Deus, porque alguma coisa não saiu conforme os seus planos e Deus faz planos perfeitos. O contrário, se respondermos não, ele não é capaz de fazer isso, vamos concluir também que ele não é Deus porque não pode tudo. Vamos encontrar aí de novo uma contradição. O que eu quero dizer com o estudo dessas duas frases é de que Deus pode tudo, mas o aspecto mais bonito é de que ele acompanha a decisão livre e consciente do homem. Isto nos faz remeter de novo ao estudo do determinismo, que não aceita este encadeamento entre causa e efeito. Sempre quando nos defrontarmos com questões de fatalismo e determinismo, vamos responder da seguinte maneira: o homem pratica ações livres e não determinadas. E sabem por quê? Porque o homem tem uma vontade psicológica. E a vontade psicológica do homem não é determinada por nada. Não há causa sem vontade. Isso nos faz confrontar o determinismo. E por fim, vamos também estudar um pouco e analisar a questão do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele tem as suas conjunções, um encadeamento de causas e efeitos, mas é uma decisão livre do ser humano. É uma decisão de consciência, da sua vontade psicológica. Ninguém faz nada sem um motivo, que é a busca das causas. Portanto, quando nós falarmos e interpretarmos, analisarmos a questão da liberdade, vamos sempre usar essas coisas para analisar as causas, os efeitos, aquilo que é necessário, contingente, o que é possível e o impossível. E sempre colocarmos sobre tudo isso a questão da vontade psicológica do ser humano. Porque o ser humano não segue leis deterministas da natureza. Ele também tem as suas leis, só que ele tem a vontade. E é isso que faz e que caracteriza o ser humano ser aquilo que é. Vamos agora para as nossas dicas de estudo. Quando você ler um livro, folhear revistas, jornais, que as pessoas falam sobre liberdade, sobre ações de vontade, reúna essas informações e comece a comparar uma com a outra. E elabore um texto refletindo sobre a liberdade. Desejo que você tenha sempre um espaço reservado no seu coração para exprimir e expressar a sua liberdade e não deixando que ninguém entre nesse meio. Até a próxima aula e um grande abraço. A aula de hoje com o professor João foi sobre o conceito de liberdade. Vimos uma maneira de distinguir causas e razões. A razão é que determina todas as nossas ações. E vimos o que é liberdade de arbítrio. Vamos dizer então que a liberdade é a escolha psicológica, livre e consciente. Até a próxima aula.